Olá, seja bem-vindo à segunda parte das nossas aulas sobre design de serviços. Nessa aula nós vamos explorar um pouquinho mais a questão toda da qualidade do serviço, como que o nosso usuário entende a questão toda da qualidade, quais são os critérios que ele utiliza para entender a qualidade do serviço prestado, e a partir daí como que eu sou capaz de estabelecer requisitos para os produtos a partir da experiência desejada para o meu cliente, utilizando uma técnica conhecida como Pokayuke. Então, primeiro ponto fundamental na nossa aula de hoje, a ideia toda do que é qualidade em serviços. Se vocês recordarem da aula passada, a gente falou que o serviço basicamente é algo intangível, que cada pessoa tem uma experiência única. Ora, como é que essa pessoa vai dizer se o serviço tem ou não boa qualidade? Olhando aqui ao lado, a gente tem então a grande equação da qualidade em serviço. Ou seja, qualidade em serviço é igual a experiência que o meu usuário teve, dividido pela expectativa inicial que ele tinha. Então, a gente tinha comentado a questão toda da intangibilidade. Essa intangibilidade ela é refletida nessa equação. Ou seja, a experiência que o meu usuário passa ela é intangível e a expectativa inicial que ele tinha também é intangível. Então, a gente tem duas opções para viabilizar um serviço de grande qualidade. Primeiro, diminuir a expectativa inicial. Essa é a mais básica, essa é a mais fraca. Quando que isso acontece? Por exemplo, lembrar um dia que a gente não tinha expectativa nenhuma em relação a uma noite qualquer, de repente alguém liga e a gente vai para um lugar e esse lugar estava muito legal. Ora, pode ser que o lugar nem tivesse tão legal assim, porém, como a nossa expectativa já era baixa, a experiência que a gente teve foi boa, a divisão da experiência para a expectativa resultou num indicador de qualidade muito positivo. E a segunda opção, que é a que interessa mais para a gente, é a ideia toda da experiência, de aumentar, aprimorar essa experiência. Para isso, a gente apresentou, então, na aula passada, as técnicas de mapeamento, que tem exatamente como foco entender os pontos de contato, qual é a experiência que a pessoa tem em cada um desses pontos de contato e como que o meu serviço e os meus produtos são capazes de potencializar esta experiência. Ora, e como que se forma essa expectativa do cliente? Basicamente, a gente tem 4 atributos principais: comunicação boca a boca, necessidades pessoais da pessoa em relação àquele serviço, experiências anteriores e comunicação externa. Vamos passar um pouquinho de cada um desses individualmente. Lembrando que os 4 juntos é que dão exatamente a ideia da expectativa inicial. Comunicação boca a boca é aquele, então, que a gente vai ouvir de alguém de quem a gente confia. Era pouco importante até algum tempo atrás, era pouco importante não, era mais restrito até algum tempo atrás, porém, com toda a questão da web e das redes sociais, hoje é extremamente importante. As pessoas hoje estão conectadas em escala global e gigantesca, milhares e milhares de amigos. Uma pessoa falando mal de um serviço propaga, então, muito rápido. Uma pessoa falando bem de um serviço também propaga muito rápido. Ponto importante que está indicado aqui na nossa lâmina, a ideia de que quando a pessoa tem uma satisfação positiva, ela vai falar bem para algumas pessoas. Mas uma pessoa que teve uma satisfação negativa, uma experiência ruim, essa sim vai procurar falar com o máximo de pessoas possíveis para comunicar o seu descontentamento com o serviço que foi recebido. Necessidades pessoais, o segundo aspecto que compõe então a expectativa inicial da pessoa, o quanto que ela precisa daquele serviço, o quanto que ela deseja aquele serviço para ela. A ideia então que quanto mais necessário for para aquela pessoa, melhor, a maior expectativa dela em relação ao que ela está esperando daquele serviço. Quanto menor for a necessidade, menos relevante essa questão toda na composição da expectativa inicial. A questão toda é de que em alguns casos existe um conflito entre necessidades e desejos. Por exemplo, em alguns casos, o conteúdo de uma aula tem que ser muito pesado. É importante, isso é necessário para que a gente forme um bom aluno. Porém, é desejado pelo aluno que o conteúdo seja o mais gostoso e o mais leve possível. Existe, então, um conflito cujo qual o prestador do serviço tem que ser capaz de mediar. Depois, a ideia da comunicação externa. Se por um lado a comunicação boca a boca ela era pouco importante, hoje em dia é extremamente importante, a comunicação externa já foi muito importante, hoje em dia ela é menos. Quando a gente só tinha televisão, se eu ficasse marretando na propaganda na televisão, olha, o meu serviço é espetacular, o meu serviço é espetacular, o meu serviço é espetacular, as pessoas tenderiam a acreditar nisso porque elas não tinham outras fontes de comunicação. Hoje em dia, com as redes sociais, isso se tornou menos relevante, se tornou menos efetivo.
E, finalmente, a questão toda da experiência anterior, ou seja, pessoas que já passaram por aquele serviço, que já tiveram experiências anteriores positivas, tendem a voltar e adquirir novamente. A expectativa inicial delas, então, ela é bastante positiva graças a estas experiências anteriores. Então, esses 4 aspectos, necessidades pessoais, experiência anterior, comunicação boca a boca e comunicação externa, compõem a componente da expectativa inicial. A experiência, como a gente trabalhou na aula passada, vai ser viabilizada em todos os pontos de contato, resultando numa só. E a equação da qualidade, a ideia é de que experiência dividida por expectativa tem que ser maior ou igual a 1. Pelo menos igual, preferencialmente maior do que 1, ou seja, a minha experiência excede a expectativa, a minha experiência ela é maior do que a expectativa inicial que a pessoa tinha. Alguns elementos, então, que vão compor essa qualidade e que vão, então, ser avaliados ao longo de todo o processo. Uma questão toda dos tangíveis. Então, quando a gente fala de uma experiência numa determinada escola, a pessoa vai prestar atenção, por exemplo, nos tangíveis exterior, na fachada, na sinalização, facilidade de estacionamento, paisagismo, ambiente de circulação, vizinhança e entornos. Ou seja, esse é o primeiro aspecto que é observado pela pessoa quando ela está entrando num ambiente onde ela vai ter a experiência. Depois que ela entrou, a ideia é do tangível interno, ou seja, o layout interno, os equipamentos do front office, os equipamentos do back office, a sinalização, qualidade da iluminação, qualidade do ar, tudo isso vai compor, então, os aspectos que vão ser percebidos pela pessoa na determinação da experiência, na classificação da experiência dela, sendo uma boa experiência, média ou ruim. Outros elementos, formulários, aparência dos funcionários, uniformes, folhetos, ambientes virtuais, também tangíveis. E aí começa uma série de aspectos intangíveis. Por exemplo, o atendimento. O quão atencioso é o meu funcionário ao longo da prestação do serviço. Esse é um aspecto avaliado. Confiabilidade, ou seja, quão acurado foi a prestação do serviço que foi proposto. Resposta, ou seja, uma vontade de ajudar o cliente e fornecer serviços rápidos, ou seja, o cliente me apresenta uma demanda dele e eu sou capaz de rapidamente responder da maneira mais efetiva. Competência, possuir conhecimentos, habilidades e atitudes para ser capaz de viabilizar aquele serviço da maneira mais efetiva. Consistência, ou seja, ausência de variabilidade, espera-se que um serviço seja prestado sempre da mesma maneira, pelo menos de acordo com os padrões que foram estabelecidos. Por exemplo, uma loja de fast food tende a ser igual, independentemente do lugar do mundo aonde eu esteja, exatamente para reduzir essa variabilidade. O ambiente é igual, o externo é igual em todo lugar do mundo, o interno é igual, os funcionários estão vestidos e procuram agir da mesma maneira, entregar o mesmo produto, o mesmo sanduíche ou o mesmo produto de alimentação que está sendo consumido, independentemente da sua posição no mundo. Ou seja, a ideia é de reduzir a variabilidade. Cortesia, ou seja, respeito, consideração e afetividade no contato pessoal também são aspectos considerados na determinação da qualidade de um serviço. Credibilidade, em termos de honestidade, tradição e confiança no serviço que está sendo prestado. Segurança, ou seja, inexistência de perigo, dúvida ou risco. Eu tenho certeza que eu não vou me machucar, eu tenho certeza que eu não vou ingerir algo ruim, eu tenho certeza que eu não vou me estar exposto a nenhum perigo na hora que eu estiver, então, experimentando, consumindo aquele serviço. Acesso, proximidade e contato fácil, ou seja, quão fácil é achar um caixa eletrônico, quão fácil é conversar, por exemplo, com o meu gerente de banco. Comunicação. A ideia é toda, então, de manter o cliente informado numa linguagem em que ele é capaz de entender. Conveniência, ou seja, proximidade e disponibilidade a qualquer tempo dos benefícios entregues pelo serviço. Ou seja, conseguir achar uma drogaria 24 horas ou conseguir achar um caixa eletrônico que esteja ligado depois das 10 horas da noite, são todas questões relacionadas com conveniência. Velocidade, rapidez para iniciar e executar o atendimento ao serviço. Flexibilidade, ou seja, caso exista necessidade de variar o serviço durante a prestação, o meu colaborador ser capaz de fazer esta variação. Entender o cliente, ou seja, um esforço para compreender profundamente as suas necessidades e flexibilizar o serviço se for necessário, de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Então, esses os aspectos principais relacionados com a qualidade dos serviços. O último tópico da nossa aula de hoje
como que a partir desta percepção dos aspectos todos de qualidade, eu sou capaz de desenhar produtos, capaz de desenhar soluções que aprimoram esses indicadores de qualidade e viabilizam uma melhor experiência. A gente utiliza uma técnica chamada Poka-Yoke, onde a ideia é identificar quais são os erros possíveis dentro da prestação de um serviço e, a partir daí, especificar como resolvê-los, por exemplo, com a utilização, com a formatação de produtos para isso. Então, por exemplo, algumas tarefas que podem estar equivocadas na prestação de um serviço. Fazer trabalho de maneira incorreta, trabalho não solicitado, ou na sequência errada, ou muito devagar. Como é que a gente é capaz, então, de criar produtos para resolver essas questões? Por exemplo, microfones para ouvir melhor o cliente. Em algumas lojas, a gente vai se comunicar, principalmente no financeiro, e pela questão toda de um vidro, eu posso ter dificuldade para falar com a pessoa que está do outro lado. Eu posso colocar, então, microfones para facilitar essa comunicação. Teclas inteligentes, encaixes em computadores, mudando a cor, por exemplo, para ficar mais fácil de achar. Bandejas de instrumentos cirúrgicos, aonde, pela cavidade, eu sou capaz de identificar aonde é que ele fica, de maneira que o cirurgião ou o dentista, ele não é obrigado a olhar só com o tato. Ele é capaz de identificar qual que é o espaço aonde ele retira e aonde ele deposita aquele instrumento que ele está utilizando. Em relação ao tratamento dado ao cliente, por exemplo, não notar o cliente, eu não vi o cliente chegando, ou então não ouvi o cliente, ou então não reagir apropriadamente. Como é que a gente pode, então, desenhar soluções que potencializam essa experiência? Por exemplo, um padrão demandando contato visual frequente dos garçons, ou seja, os garçons no restaurante ficam dispostos em localizações onde eles são capazes de visualizar um grande espaço, uma grande quantidade de clientes, e aí, a partir de qualquer movimentação, chegar até esse cliente e falar com ele sobre o que ele está precisando. Os sinos em portas de loja, ou seja, uma loja com poucos atendentes, você bota um sininho, passou alguém, toca o sino, alguém lá dentro vai ser informado a respeito. Instruções claras quando se deve sorrir durante a prestação de serviço, ou seja, capacitar, treinar o meu pessoal para eles serem capazes de prestar o serviço da maneira mais efetiva e interessante para o meu cliente. Outros exemplos relacionados aí com os tangíveis: falha na limpeza das instalações, falha na limpeza dos uniformes, falha no controle de ruídos, odores, luz, temperatura, falha em checar documentos quanto à forma e conteúdo. Como é que a gente pode criar, então, boas soluções de produtos para aprimorar a prestação desse serviço? A ideia, então, de ter espelhos para o servidor checar frequentemente a sua aparência. Ele passa, já dá uma olhada e já vê se está tudo bem ou não com a aparência dele. Corretores ortográficos nos editores de texto, ou seja, para evitar os erros todos de escrita. Dupla checagem de cálculos em relatórios aos clientes. Enfim, uma série de procedimentos evitando estes erros. Preparação do contato com o cliente, alguns erros possíveis. Falha em trazer o material necessário para o encontro. Falha em entender o papel no encontro. Falha em demandar o serviço correto. Algumas soluções para isso. Ligar antes para confirmar alguma coisa relacionada com uma reunião, com um entendimento, com um agendamento, ou então alguma coisa relacionada com algum procedimento especial que tem que ser realizado para que se evite problemas na hora que tem que estar acontecendo tudo da maneira mais efetiva. Na hora do contato, fale em lembrar dos passos certos no processo de serviço, fale em seguir o fluxo do sistema, especificar os desejos precisamente, em seguir as instruções. Como é que a gente pode criar, então, soluções para evitar esse tipo de problema? Fitas e correntes, demarcando fluxos e filas, ou seja, a ideia de que as filas hoje em dia nos bancos são gerenciadas por indicações no chão. Trincos, que quando fechados acendem luzes, eu tenho certeza que aquilo está trancado. Poderia estar usando, por exemplo, num cinto de segurança. Um carro, por exemplo, informa quando o cinto não está conectado. Ele avisa por alguma coisa visual e auditiva, eventualmente. E equipamentos que sequenciam as atividades, priorizando a melhor experiência do cliente. E, finalmente, na conclusão do contato com o cliente, a ideia de que problemas podem ocorrer do tipo: falem em apontar as falhas que foram detectadas, em aprender com as experiências, em ajustar as expectativas adequadamente, em seguir as recomendações pós-contato. Como que a gente pode, então, criar experiências mais positivas? Por exemplo, brindes pela entrega de cartões e comentários sobre a avaliação do cliente. É fundamental a ideia de, ao final do serviço, coletar a experiência do cliente, coletar a expectativa dele, a experiência que ele teve, quanto que aquilo correspondeu ou não às suas expectativas iniciais. Por isso que várias lojas reconhecidas internacionalmente por padrão de qualidade elevado têm os seus sisteminhas de avaliação na hora que a pessoa está saindo.
Ou seja, ela vai lá apertar rapidamente uma tecla verde, uma tecla amarela, uma tecla vermelha e falar quão satisfeita ela ficou ou não com aquele serviço. E a comunicação toda pós-serviço, ou seja, manter essa certa relação, manter uma certa intimidade com o cliente de maneira a mantê-lo envolvido com a nossa organização, com o serviço que a gente está ofertando, que a gente está oferecendo. Então, basicamente, era isso que a gente tinha pela aula de hoje. Agradeço muito a sua atenção e até uma próxima oportunidade.